Cometas. Os cometas são corpos celestes com 1 a 10 quilômetros de diâmetro compostos de gel e poeira, misturados com metano e amônia. Eles vêm de fora do sistema solar. Ao se aproximarem do Sol, o gel sublima, passa de sólido a gasoso, e se desprende em forma de cauda, formando uma atmosfera fraca ao redor do núcleo, que é chamada de coma. Os cometas geralmente têm duas caudas. Cauda formada por poeira, partículas pesadas que seguem a trajetória do cometa. Cauda iônica, partículas de luz, íons provenientes da dissociação de moléculas pela radiação UV. Definição de cometa. Mas exatamente o que são cometas? Por definição, um cometa é um corpo celeste composto de gelo, rochas e poeira que gira em torno do Sol em órbitas elípticas, parabólicas ou hiperbólicas. Em geral, suas órbitas são muito excêntricas, o que significa que, periodicamente, às vezes giram muito perto da estrela e depois se afastam. Características dos cometas. São corpos celestes que se diferenciam das estrelas principalmente por se moverem rapidamente pelo espaço e não gerarem luz por conta própria. Portanto, os cometas não são estrelas. Da mesma forma, também não são asteroides, portanto, asteroides e cometas não são a mesma coisa. Os cometas não são redondos como a Lua ou os planetas do Sistema Solar. Eles têm o formato de uma grande rocha ou montanha que viaja pelo espaço. Portanto, seus formatos podem ser muito variados e irregulares. Os cometas giram ou orbitam em torno do Sol e podem ter três tipos de órbita dependendo da forma que traçam: cometas com órbitas elípticas, a grande maioria deles, órbitas parabólicas ou hiperbólicas. Tipos de pipas. Existem 6 tipos de pipas que se diferenciam pelas dimensões. Os cometas podem atingir um tamanho de mais de 50 quilômetros, mas isso não é comum. Abaixo você confere uma tabela com os diferentes tamanhos e nomes dos cometas. Cometa anão, tamanho de 0 a 1,5 km. Kite pequeno, de 1,5 a 3 km. Kite médio, tamanho de 3 a 6 km. Pipa grande, de 6 a 10 km. Pipa gigante, tamanho de 10 a 50 km. Cometa Golias, se tiver mais de 50 km. Nomes de cometas. Entre os cometas famosos que existem, vamos citar os 5 cometas mais populares. Cometa Halley. O cometa Halley apareceu pela última vez em 1910, depois em 1986 e retornará no ano de 2062. Naturalmente, este é chamado de cometa Halley. Sapateiro-Levy 9, também conhecido como SL9. Descoberto pelos astrônomos Eugene Shoemaker e David Levy. Em julho de 1994, impacto na superfície do planeta Júpiter. Hale-Bopp, descoberto em 23 de julho de 1995 por Alan Hale e Thomas Bopp. É 4 vezes maior que o Halley. Tempel 1, descoberto em 3 de abril de 1867 pelo astrônomo Wilhelm Tempel. Tornou-se mundialmente conhecido quando em 2011 uma pequena nave da NASA conseguiu atingi-lo para fotografá-lo de perto. Selvagem 2, também conhecido como 81P, Wild. Foi descoberto por Paul Wild em 1978. Em 2 de janeiro de 2004, a sonda espacial, Stardust, da NASA conseguiu coletar partículas de poeira da cauda deste cometa e trazê-las à Terra para estudo.